Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui, no parque e de improviso decidi gravar um vídeo aqui para vocês. Meu tripé é pequeno, né? Então vai ser dessa maneira aqui, eu vou deixar esse céu bonito, mostrando aqui pra gente bater um papo. Bom, qual que é a ideia, né? O que eu queria trazer de reflexão, eu quero, fazer com que vocês pensem junto comigo e avaliem, né? A gente pensar sobre a evolução, né? A evolução do profissional. O profissional que está muitas vezes inseguro, né? Ele está iniciando na área de finanças, ele está se sentindo que precisa aprender para evoluir, que ele vê vagas de emprego, ele quer se desafiar. Só que ele tem que entender às vezes o que ele precisa executar, o que ele precisa fazer, buscar, porque é o que vai destravar, é o que vai fazer com que ele possa estar concorrendo a empregos e vagas maiores, melhores, empresas mais estruturadas, e que além disso faça com que ele se desenvolva. Não adianta você só olhar para o mercado no sentido do aspecto de salário, Você tem que olhar se a empresa te dá condições mínimas para você buscar o seu desenvolvimento, para você evoluir como pessoa, como profissional. E dentro dessa dinâmica, a construção de uma carreira de sucesso, ela parte de um profissional que gosta de aprender, um profissional que busca resolver problemas, soluções, trazer soluções, oferecer ajuda para que a liderança ou o seu gestor ou gestora faça com que as coisas aconteçam. E aí a gente olha para o ambiente, Qual é o ambiente hoje dentro de uma empresa que precisa de um profissional mais analítico, que precisa de um profissional mais estratégico? Essas empresas, elas querem pessoas que estejam dispostas a buscar iniciativas através de projetos ou através de apoio junto a esses gestores e lideranças na construção de resoluções para problemas muitas vezes comuns a toda empresa. E esses problemas vão desde a falta de um planejamento ou organização, até mesmo uma questão de melhoria de processos, de análise dos dados, que muitas vezes tem muito dado, Hoje em dia a gente fala de uma cultura de dados, uma cultura data-driven, só que os profissionais das empresas muitas vezes não conseguem estar preparados para analisar esse volume de dados. E não estou falando de empresas, somente empresas grandes ou multinacionais. Empresas às vezes médias ou até pequenas começam a ter um número de dados, uma volumetria um pouco maior de integração de dados, e eles não conseguem parar e analisar. E aí não adianta, não tem milagre que faça. Pode ter a melhor ferramenta que for, o dashboard que for, se você não tiver um tempo para fazer uma boa análise. Inclusive, se você ainda não viu um vídeo meu sobre análise, vou deixar aqui no final ou no link um card para você assistir depois. Isso pode te ajudar bastante. Então, dentro dessa visão de análise integrada dos dados, quantas empresas, gestores, líderes têm acesso a essas informações, mas ele não está conseguindo, diante da operação que ele tem, das entregas que ele tem, parar e fazer aquilo que deve ser feito. Ou seja, cara, será que estamos tomando o melhor rumo? Será que não tem que frear determinado projeto? Será que eu não teria que, de repente, contratar mais ou não, ou reduzir minha equipe? Enfim, todas essas análises envolvendo o negócio é o profissional de FP&A, é o profissional de finanças empresariais, da área mais estratégica, área de controladoria, área de planejamento financeiro, que vai trazer condições de executar isso. Então, a partir disso, você começa a olhar para uma visão de negócio mais profunda, uma visão de negócio que vai ajudar o dono da empresa ou ali os seus líderes a tomarem decisões mais assertivas, certo? Bom, diante disso, qual é o aspecto super relevante para um profissional? O profissional, ele tem que ter, primeiro, uma ótima comunicação. Se ele é inseguro, se ele é travado, se ele não consegue ter iniciativa nas atitudes dele de buscar resolver ou ser parceiro do gestor ou de outras pessoas dentro da empresa, muito dificilmente ele vai conseguir ir para um nível mais estratégico. Só que isso não é fácil muitas vezes. O profissional ele tem medo, ele é inseguro, ele não é que ele não se comunica porque ele não consegue se comunicar ou simplesmente falar, é porque ele tem receio de oferecer ajuda e não dar conta do recado. Ele tem receio dele não conhecer uma determinada análise, por exemplo, de uma DRE, e olhar os números da empresa, ou saber conectar, ou entender de onde vêm os números da empresa, para que ele possa, de fato, sugerir uma melhoria.
Então, esses são os processos que travam o profissional. Só que só tem uma forma de destravar. É o profissional querendo estar no meio do fogo cruzado, literalmente. É no movimento, é no jogo do dia a dia que faz o profissional evoluir. Errando, acertando, levantando, caindo, levantando, é normal. Eu passei por isso na minha vida profissional. Só que é isso que nos faz seguir em frente cada vez mais fortes ou preparados. Agora, se você não se movimenta, se você não arrisca, você fica a ver navios, você fica paralisado, você se sente frustrado, você não consegue romper uma barreira, né? Ninguém vai estar pronto 100% para ir para o próximo nível do jogo. Para que você vá para o próximo nível, você precisa se desafiar, você precisa correr riscos, você precisa se colocar numa situação de desconforto. É natural, não tem como, para qualquer profissão. E ainda mais numa profissão que tende e visa ser estratégico. Por quê? Porque você vai lidar com o número da empresa, com o financeiro, com decisões às vezes de continua ou não continua um projeto, mesmo que você seja um profissional júnior. Você tem que estar no meio dessas discussões e conversas, você tem que estar no meio das reuniões, você tem que estar absorvendo como uma esponja tudo em volta do que o negócio executa, de como a empresa funciona e roda, né, a operação dela. E por isso é que eu sempre bato nessa tecla, né? Criei a minha metodologia dentro do meu site, controladoriapratica.com.br, tem um e-book gratuito que eu falo das 3 etapas da metodologia que eu criei, que é a metodologia de 3 etapas. A primeira delas é planejamento, segunda, operação, terceiro, controle. Você roda continuamente como se fosse um PDCA, e a cada ciclo de análise mensal, trimestral, semestral, anual, você consegue identificar melhorias para você aplicar, sugerir e executar. E é dentro desse jogo que você começa a chamar atenção positivamente, que você começa a buscar o conhecimento que te falta, seja do Excel, ou de uma ferramenta de BI, ou de simplesmente integrar dados dentro do Excel mesmo. Você precisa ter essa visão. O exemplo, usar uma tabela dinâmica, faz um diferencial absurdo para quem está começando, para quem não sabe, às vezes analisar os dados de uma forma muito mais assertiva. Corrigindo erros de base de dados, de sistemas ou de planilhas aleatórias, que venham de outras áreas, planilhas que sejam, vamos dizer assim, atualizadas por outros departamentos. Enfim, feito isso, entendido isso, tendo esse alinhamento entre o que você pode sugerir de melhorias com a sua comunicação, com um prévio e inicial entendimento de como compõe o resultado da empresa numa DRE, como que compõe o resultado financeiro no fluxo de caixa, como que compõe a estrutura patrimonial, a situação de fato atual da empresa num balanço patrimonial, e ainda olhando a operação. Quais são os principais indicadores operacionais? Depois você vai analisar indicadores financeiros. Inicialmente, indicador operacional. Se você está numa empresa de logística, você quer saber em relação ao percentual de entrega, se está bom, se está ruim. Se está numa empresa de software, você quer entender como que está a implementação dos projetos, como que está o sucesso de virar um go live com os clientes. Se você está vendendo no varejo, você quer saber o percentual que tem de sucesso e não de, vamos dizer, de devoluções ou de ter que investir muito dinheiro para bonificar cliente para que a venda de fato se conclua, e seja efetivada quando é uma empresa na área do varejo. Enfim, se é engenharia civil, uma empresa de construção, a empresa tem que estar de olho no seu headcount, na sua mão de obra, na sua capacidade instalada, no prazo de entrega dos projetos. Então, todos os fatores operacionais vão impactar absurdamente nos resultados, na performance financeira. E aí, diante disso, você começa a entender o jogo. Cada empresa, suas regras, cada empresa, seu jogo, sua ideia. E você precisa entender. Então, por que eu falo sempre que o conhecimento vai te trazer muita clareza, vai abrir as portas na sua vida? Porque é com isso que você vai se tornar uma pessoa, de fato, muito mais relevante. É onde você vai chamar atenção, é onde as pessoas que estão à sua volta vão perceber que você tem valor, vão perceber que você pode ir para o próximo nível porque você é dedicado, você é comprometido. Você começa a ter um controle nas mãos de olhar as planilhas, de entender as relações entre cada profissional de cada área, entre cada entrega de cada área, cada indicador. E aí você começa a olhar e pensar, se essa empresa fosse minha, o que eu faria? Como eu sugeriria novas e melhores práticas? Como que a gente melhoraria a nossa performance? Como que eu traria mais valor para o dono da empresa, para o diretor, para o meu gestor? Quando você começa a pensar dessa forma, você tem uma visão de uma administração de empresas, você tem uma visão de gestão. E aí, aliado a isso, é a visão financeira.
olhando os números, sugerindo melhorias, olhando detalhe por produto ou serviço ou dentro de projetos, e com isso você começa a aprofundar nos dados para que você tenha entendimento, e a partir disso, com esse entendimento, você começa a sugerir aonde que está, né, a empresa perdendo performance nas análises detalhadas. É assim que funciona. Só tem uma coisa que você precisa fazer e que não tem outra forma. Você precisa se dedicar, você precisa aprender sobre a empresa, como ela atua, como que é o mercado, o segmento. Não adianta você entrar e ficar parado lá esperando alguém te dar ordem. Isso aí vai te levar ao fracasso. Isso aí vai te levar a uma letargia, né, na sua carreira, que você vai se tornar um profissional estagnado. Vai passar 5 anos, você vai se sentir que você não aprendeu e não evoluiu. E a culpa não é da empresa, a culpa é tua, que ficou de alguma maneira encostado lá esperando o teu gestor falar o que você tem que fazer. Você não tem que ser esse profissional, você tem que mudar. Então você pode sentir o prazer de evoluir e daqui 2, 3 anos seja um profissional completo, né, buscando o conhecimento todos os dias, versus a dor de um profissional, né, encostado, estagnado, que ficou na procrastinação, que ficou, tá bom, meu salário não é muito bom, para que eu vou me matar de trabalhar? E aí você vê a repercussão disso depois de uns anos, onde você não consegue se realocar, onde você sente que você está muito distante dos profissionais atuais do mercado. Quando você vai para uma entrevista e vê que você está perdido, você não sabe nem do que estão falando, porque as coisas vão evoluindo. Então, você tem que sentir isso para si mesmo, né? O que eu faço é construir essa ponte, é trazer da minha vivência, das minhas histórias, da minha experiência profissional, da prática de 20 anos de atuação em empresas nacionais, multinacionais, para que você se sinta um pouco mais respaldado, para que eu te dê um caminho, um direcionamento através do meu método que eu criei, né? O meu método chamado EF, o Especialista Financeiro FP&A. Com ele, você vai se tornar um profissional mais completo, com os templates na mão, com exemplos, com toda uma comunidade para te ajudar, né, com bônus que eu ofereço, né, com aulas gravadas, aulas ao vivo, encontros comigo no Zoom, tudo isso, né, e principal, mais importante, essa direção, é conectar a visão técnica com a visão da sua carreira. Hoje no mercado, muitos poucos vão trazer isso para você. Vão falar assim, faça uma DRE, faça um balanço, faça um fluxo de caixa, mas não dizem como que você faz para crescer passo a passo. Então eu ofereço esse GPS baseado em tudo isso que eu construí num grande ecossistema que a gente vem melhorando a cada dia, né, a cada ciclo. E aí dentro disso, né, basta você querer conhecer, entender que isso vai fazer a diferença na sua evolução, no seu crescimento. Você quer atingir salários de 5 até 15, 20 mil reais como um profissional mais estratégico, tem que começar a partir disso, né, nessa visão e nessa conexão do que eu trago num modelo de curso online que eu entrego ferramentas e caminhos para você se tornar um profissional mais preparado, mais ágil, mais seguro, né? Mais importante, mais confiante. Porque aí você tem dentro disso, na minha visão, na minha prática, modelos do campo de batalha e não modelos acadêmicos que muitas vezes são bons, mas não resolvem a dor principal quando você vira a chave no dia de amanhã, você precisar implementar na sua empresa, tá certo? Esse é o processo, né? Ou você pode rejeitar o conhecimento, né? E não falo 100% você estar diretamente comigo. Você pode ir para outros modelos, outros de aprendizado, de graduação, MBA. O valor de investimento às vezes é muito maior, o tempo de consumo para isso é muito maior. Só que vai também funcionar. O que você não pode é não querer aprender mais ou se sentir, né, que não é a sua hora, que não, daqui 2 anos eu vou voltar a estudar. Isso é um erro fatal, né? Isso que vai te transformar em um profissional ou uma profissional de alto valor ou um profissional que vai literalmente ficar perdendo tempo na carreira, tá certo? Esse é o processo, não é simples, aprender dói, né, no bom sentido, você precisa se esforçar, se dedicar, ter disciplina, anotar, contribuir para tudo isso e tudo isso também ajuda você se você estiver, né, comprometido. Eu sempre falo, eu faço a minha parte, eu quero ver vocês fazerem de vocês, tá certo? Esse é um vídeo rápido hoje que eu queria compartilhar dessas visões aqui, histórias, e também, né, para que a gente possa ter essa conversa direta e franca, né? Muitas vezes o profissional não tem com quem conversar e por isso que eu criei uma comunidade, por isso que eu trago, né, modelos que sejam fora do mercado, de uma diferença, né, do modelo tradicional de ensino, para que você realmente entenda que não deve mais perder tempo na sua vida. Você pode focar em outras coisas, inclusive, mas aquilo que tem que ser focado para trazer resultado
que seja de uma forma prática e ágil. É isso que eu estou trazendo cada dia mais, buscando melhorar e oferecer para vocês, tá certo? Se você tem interesse em saber mais sobre o meu curso online, o Especialista Financeiro FP&A, que vai do básico ao avançado, me chama no direct, no meu Instagram, @controladoria prática, ou me manda uma mensagem, que eu vou, eu e minha equipe, mandar todas as informações e, se não tiver uma turma aberta, assim que possível, a gente vai trazer todos os detalhes para você ser parte disso, dos nossos especialistas, nossos alunos águias, tá certo? Então é isso, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.